Oi, gente, bem-vindos a mais uma aula. Hoje a gente tem uma aula de conversação. Eu trouxe algumas expressões, alguns blocos de palavras para fazer a conversa fluir mais, para você ter uma fala em inglês que parece que você tem um nível mais avançado. Já prepara aí o seu cérebro para você aprender muitas palavras novas em inglês hoje. Antes da gente começar, não se esquece de se inscrever aqui no canal, de ativar as notificações, de me seguir também lá no Instagram. E eu vou deixar aqui embaixo também na descrição o link do Ultra English, que é o meu curso de inglês básico para iniciantes. Gente, já uma dica. Enquanto eu estiver falando alguma frase em inglês, repete em voz alta aí também, para você já melhorar a sua pronúncia. Primeira expressão que a gente vai ter é how about. How about a gente usa para sugerir uma atividade, para fazer um convite informal, tá? Não é formal, é informal. Que seria bem parecido com o nosso que tal do português. Por exemplo, que tal a gente dar uma volta? Que tal a gente passear? Então seria o how about. Por exemplo, how about going to the movies this weekend? Que tal ir ao cinema neste final de semana? How about grabbing a coffee after work? Que tal tomar um café depois do trabalho? Então é para sugerir alguma atividade, alguma coisa para você e para outra pessoa fazer. E uma coisa bem importante de vocês já perceberem aqui é que depois do how about, quando vem um verbo, ele vem com o ing. Quem já estudou o present continuous já lembra aí do verbo com ing, já aprendeu, já sabe como é que faz. Por exemplo, aqui o going e o grabbing, eles estão, né, no formato do ing. E quando a gente fala o how about, a gente vai usar um verbo depois, a gente vai colocar ele no ing. Não é sempre que vai vir um verbo depois do how about. Por exemplo, eu poderia falar how about a cup of coffee? Que tal uma xícara de café? Não tem verbo depois, certo? Então também tem essa possibilidade. Mas quando vir um verbo depois, ele vai estar com o ing. Uma coisa importante de perceber aqui da parte da pronúncia é que a gente vai juntar o how e o about. Quando a gente fala, a gente acaba juntando as palavras, né, para ser um som só. Então a gente vai juntar esse W do final do how e o A aqui do início do about, vai ficar um how about, how about. A gente fala tudo junto. How about? How about grabbing a coffee after work? Próxima expressão que a gente tem aqui não é uma expressão, é um bloco de palavras que vale muito a pena você já aprender elas juntas. Por quê? Porque aí depois, quando você quiser falar alguma coisa com esse sentido, você não precisa juntar palavra por palavra. Já memoriza as 3 palavrinhas juntas, porque vai te economizar tempo. Então, would you mind, que significa você se importaria, é quando você quer fazer um pedido educado. Então, não é tão informal, é uma coisa mais educada, mais formal. Would you mind closing the window? Você se importaria de fechar a janela? Então, é para fazer um pedido para alguém, uma coisa mais educada. Would you mind passing me the salt, please? Você se importaria de me passar o sal, por favor? Percebam aqui de novo que depois do would you mind, quando vem um verbo, a gente coloca ele com ing também. Ele não vem um verbo no formato do infinitivo. Não, ele tá com ing, ó. Closing e o passing. Tá com ing aqui. Na hora de pronunciar o would you mind, os nativos, eles juntam tudo. Não falei para vocês que eles juntavam tudo? Então, aqui a gente vai fingir que entre o would e o you tem um J, e a gente vai fingir que esse O e esse U é um A. Então, would ya, would ya, would ya mind, would ya mind. É assim que a gente vai fazer. Então, na hora de pronunciar, would ya mind. Would you mind closing the window? Então, na hora de pronunciar, lembra disso, que a gente vai juntar o D e o Y, quase como se fosse um J ali no meio. Would you mind? E a gente some com um O e com um U e finge que tem um A ali. Would you mind? Agora a gente vai ter uma expressão que a gente também tem no português, que é break the ice. Break the ice é literalmente quebrar o gelo. Então, em português e inglês, a gente usa as mesmas palavras. Break the ice, que é quando a gente quer aliviar uma tensão ou algum desconforto que tem ali em alguma situação. Aí a gente break the ice, quebra o gelo. Por exemplo, I told a joke to break the ice at the meeting. Eu contei uma piada para quebrar o gelo na reunião. A simple compliment can break the ice in a new conversation. Um simples elogio pode quebrar o gelo em uma nova conversa. Agora a parte aqui da pronúncia. Percebam que a gente vai ter esse ice, mas esse ice, na hora de pronunciar, a gente não fala o E do final.
a gente para no C. Break the ice. Break the ice. Para no C. A gente tem essa mania do português, que a gente tem que botar um sonzinho de I no final, né, das palavras. Então, um brasileiro, ele vai pronunciar isso, ele fala I see. I see. Mas não, a gente para no C, não tem esse sonzinho de I no final. É ice. Ice. E outra coisa muito importante é que quando a gente aprende o som do THE, a gente aprende que é só the. Só que acontece que quando a gente tem essa palavrinha antes de outra palavra que começa com som de vogal, o som vai mudar. A gente vai pronunciar the. Então, break the ice. Break the ice. Não é break the ice. Não. Aqui como ice, tá percebendo? Ice começa com som de vogal. Então, a gente vai pronunciar break the ice. Porque esse the tá vindo antes de uma palavra que começa com som de vogal. Agora, a gente também vai ter outra expressão, só que essa aqui a gente não vai ter em português, que é hit the hay. Hit the hay significa literalmente bater no feno. Não faz sentido pra gente, né? Bater no feno. Então, significa ir para a cama ou ir dormir. Quando você tá indo pra cama dormir, é hit the hay. Então, por exemplo, aqui nessa frase. It's late. I think it's time to hit the hay. Está tarde. Acho que tá na hora de ir pra cama. I'm going to hit the hay early tonight. Eu vou ir pra cama cedo hoje à noite. Então, hit the hay. Ir pra cama e dormir. Esse H do hit e o H do hay, ele tem som de R. Sabe a palavra rato? Esse som do R do começo? É o mesmo som. Então, a gente vai pronunciar o H como se fosse um R. Hit the hay. E aqui, ó, a gente vai pronunciar esse THE como the e não como the. Por quê? Porque ele tá antes da palavra hay, que começa com som de consoante. Não é som de vogal. Como é som de consoante, a gente vai pronunciar the. Hit the hay. A gente vai ter agora uma expressão que é muito famosa, que é piece of cake. Piece of cake é quando uma coisa é muito fácil de fazer, é moleza, e a gente vai ter uma expressão no português que tem o mesmo sentido, que é o mamão com açúcar. Piece of cake, literalmente, significa pedaço de bolo. Então, não é mamão com açúcar, literalmente. Mas a expressão no português que mais se parece é mamão com açúcar. Por exemplo, the exam was a piece of cake. A prova foi moleza, foi mamão com açúcar. The game yesterday was a piece of cake. O jogo ontem foi mamão com açúcar. Aqui, vocês lembram que eu falei que geralmente o E no final das palavras a gente não vai pronunciar? Acontece a mesma coisa em piece e cake. Ó, em piece, a gente só vai pronunciar até o C. Em cake, a gente só vai pronunciar até o K. Então, piece of cake. Piece of cake. A gente vai acabar juntando esse piece e o of numa palavra só, né? Piece of cake. Piece of cake. E outra coisa é que esse F não tem som de F, tá? Ele tem som de V. Então, piece of cake. Falando rapidinho, você não percebe muito bem, mas esse F tem som de V. Finge que não tem o E no final do piece, finge que não tem um E no final do cake e finge que o F é um V. Próxima expressão que a gente tem é hit the road. Hit the road é para falar cair na estrada. Quando vai começar uma jornada, quando você vai sair de algum lugar, quando você vai fazer uma viagem de carro, de ônibus, qualquer transporte que seja terrestre. Aí você fala hit the road, porque é na estrada, né? It's getting late. We should hit the road. Está ficando tarde. Deveríamos cair na estrada. It's time for us to hit the road. Tá na hora de irmos na estrada. Esse hit aqui é o mesmo do hit the hay, então o H também vai ter som de R. Você vê aqui em road, a gente não pronuncia o A. A gente pronuncia só o O. E esse O tem o mesmo som do O de no. No, sabe? Yes or no. Então esse no, esse sonzinho do O no final, no, é o mesmo em road. É o mesmo som, é a mesma pronúncia. Então, quando for pronunciar road, finge que não tem o A e que o O é igual o de no. Road. Agora a gente tem uma expressão que é long time no see. É bem informal. É quando você não vê alguém há muito tempo e aí você encontra a pessoa. É o nosso há quanto tempo? Sabe? Que a gente também tem em português. Há quanto tempo? Em inglês é o long time no see. Então, long time no see. How have you been? Há quanto tempo? Como você está? Is that really you, Sarah? Long time no see. Sabe quando você encontra aquele seu amigo que você não via há 2 anos? E aí você encontra ele no meio da rua. Aí você fala, nossa, quanto tempo?
Em inglês a gente vai ter o long time no see. E aqui lembrando que a gente não vai pronunciar o E no final do time. Então, para no M. Time, time. Esse E aqui, ó, do final aqui do see, a gente vai pronunciar, viu? Você não pode pronunciar só o S, porque senão fica muito esquisito, né? Vai ficar só um long time no see. Então aqui a gente vai pronunciar o E. Long time no see. E aí, a gente vai ter esse bloco de palavras aqui também que é mais formal. Claro, não impede você de usar em um ambiente informal, é claro. Mas ele é utilizado em ambientes formais. Por exemplo, conversa de trabalho, e-mails. Você vai estar utilizando o I'm looking forward to. Significa estou ansiosa ou estou ansioso para alguma coisa. Mas isso daqui é para você expressar uma expectativa ou uma ansiedade positiva. Então é uma coisa boa que vai acontecer que você quer que aconteça logo. Não é uma coisa ruim, não. Por exemplo, você vai viajar no final de semana. Aí você fala, I'm looking forward to the weekend. Estou ansiosa para o final de semana. Ou então, I'm looking forward to meeting you in person. Estou ansiosa para te conhecer pessoalmente. Então, uma coisa boa, uma coisa positiva. Você não está ansioso, ruim de estar chorando. Não, uma coisa positiva, uma coisa boa, você está feliz. Você está um ansioso bom. E sempre vale a pena, né, mencionar que, por exemplo, aqui, ó, esse T em meeting, a gente não vai pronunciar realmente um T, a gente vai pronunciar um R, principalmente, né, no inglês americano. No inglês britânico, eles podem até pronunciar como T mesmo, né, meeting. Mas no inglês americano, eles vão pronunciar esse T como se fosse um R. Isso acontece em muitos casos, quando a gente tem um T entre dois sons de vogais. E a gente tem, né, o som do E, e a gente tem o som do I. E aí a gente pega esse T e a gente transforma ele num R. Aí vai ficar meeting. E aí percebam aqui que depois do I'm looking forward to, a gente vai ter um verbo com ing. A gente não colocou um verbo aqui no infinitivo, a gente colocou um verbo com ing mesmo, meeting, né? Mas claro que eu botei aqui dois exemplos propositalmente. Esse último exemplo tem um verbo depois da expressão. Aí você coloca o verbo com ing. Mas aqui no primeiro exemplo, depois da expressão vem um nome, né? Vem final de semana. Não é um verbo. Então, né, tem essas duas possibilidades. Pode vir um nome ou pode vir um verbo. Se vier um verbo, coloca ele com ing. Então, essa foi a aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram desse tipo de aula, deixa aqui embaixo nos comentários. Não esquece de se inscrever aqui no canal, de ativar as notificações, de curtir o vídeo. Também vou deixar aqui embaixo na descrição o link do Ultra English, que é o meu curso de inglês básico para iniciantes. Bye, bye, see ya!